Olá pessoal, José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as ferramentas que nós desenvolvemos no âmbito do Projeto ANA, no Laboratório de Inovação, no Toada Lab, para ajudar o servidor e o magistrado nas ordens de penhora via Sysbajude. Nós desenvolvemos duas ferramentas que vão ajudar, primeiro, na análise desses processos, para que sejam colhidas as informações necessárias que vão alimentar uma segunda ferramenta, o nosso robô, uma ferramenta de RPA que vai simular, que vai, na verdade, preencher os campos do Sysbajude e deixar a ordem de penhora já no ponto de ser revisada pelo ser humano, pelo servidor, pelo magistrado e aí sim devidamente protocolada. Então vai ser uma ferramenta para colher as informações, que é o analisador Sysbajude, e uma ferramenta, a ANA Automatiza Sysbajude, que vai inserir essas informações que foram colhidas pelo analisador lá no Sysbajude e deixar a minuta da ordem de penhora no ponto para o servidor e para o magistrado revisar, tá? Eu vou abrir aqui, primeiramente, o analisador Sysbajude, tá? Vocês vão baixar ele aí, fazer a instalação, tudo daquela forma que já foi explicada nos vídeos anteriores. Se for o primeiro acesso, os senhores vão ter que preencher aqui, né? Criar a conta, tá? Como eu já tenho, eu vou colocar só os meus dados aqui para acessar, tá bom? Entrando aqui no analisador, eu já separei dois processos para a gente fazer essa análise. Vou pegar aqui o número deles. Aqui, pessoal, é a mesma lógica do analisador de processos. O analisador Sysbajude nada mais é do que o analisador de processos com um prompt já embutido. Um prompt que nós testamos, testamos e validamos para que seja o prompt ideal para que a gente extraia os dados necessários que vão alimentar o Sysbajude de forma adequada, tá? Se vocês tiverem aí alguns processos que vocês estão vendo que não está conseguindo, essa ferramenta não está conseguindo fazer essa devida extração de dados, vocês podem utilizar o analisador lá, Sysbajude, colocando os campos aqui, esses campos precisam estar lá também no analisador geral, né, no analisador de processos, e colocar o prompt que vocês desejarem. Aqui a gente já fez um prompt, já teve esse trabalho de testar, de analisar os resultados, e aí embutimos o prompt aqui. Além de embutir o prompt, nós também criamos esses campos aqui específicos, que são os campos que a RPA vai precisar usar para inserir os dados lá no processo, tá? Então aqui nós vamos colocar as nossas credenciais do PJR, assim como nós fazemos lá no analisador de processos, tá? Primeiro grau vai ser sempre primeiro grau, porque, né, questão de penhora é restrita ao primeiro grau. Aqui eu vou colocar dois processos, aqui eu vou escolher a pasta onde as análises vão ser inseridas, vou escolher o modelo de IA, como sempre eu vou tentar no intermediário. O prompt ele já está embutido, os campos, os marcadores que precisam para gerar a planilha de forma adequada também já estão aqui. Vou só colocar onde as análises estão para que possa também extrair a planilha, né, gerar a planilha. E pronto, está tudo configurado aqui para que a gente faça essa extração dos dados necessários para alimentar o nosso robô que vai fazer a penhora realmente, né, a minuta da penhora. Então é só aqui clicar em iniciar análise. Vamos aguardar aqui a ferramenta fazer o login, começar a baixar os processos. Já está baixando o primeiro processo. Vou só dar um pause aqui para não ficar o vídeo muito grande. Quando estiver quase baixando aqui e finalizando, eu volto aqui para continuar o nosso vídeo, tá bom? Pessoal, a ferramenta está aqui ainda baixando, né? Mas enquanto ele vai baixando para fazer a análise, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, só a título de sugestão, ó. Aqui a gente está no âmbito de uma das varas, né, do tribunal, né?
cada vara organiza os seus processos que devem ser sujeitos à ordem de penhora da sua maneira, né? Aqui, especificamente, esses processos que precisa ser feita a análise e já tem a decisão, né, determinando a penhora que precisa ser feita no Sisbajude, ficam nessa tarefa aqui. Então, deixa eu só atualizar aqui. Selecionar tipo de penhora, certo? Então, se vocês têm uma tarefa, se vocês têm uma etiqueta que vocês usam aí, a gente pode usar a ferramenta, né, a PJE mais R, para extrair esses processos aqui, a lista desses processos. Extraindo essa lista de processos, né, estou filtrando aqui pela penhora, né, tipo de penhora, exporto essa lista com os processos que estão para serem, né, analisados e para que seja formulada a minuta, né, da penhora. Eu sugiro, pessoal, a gente trabalhar com fluxo da seguinte forma. Você tem 300 processos para fazer a ordem de penhora, faça 50, passe pelo analisador os 50, depois passe pela RPA os 50 analisados, para que sejam feitas as minutas, revisou essas 50 minutas, né? Protocolou, aí você passa para analisar mais 50. Não adianta a gente querer analisar também 300 processos, a gente não vai conseguir fazer a revisão desses 300 em um tempo hábil. Então, vamos fazer em lotes, tá? Aqui, né, a planilha vai te entregar assim, né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de copiar a planilha, ir lá no Gemini e pedir para ele separar por vírgulas, porque o analisador funciona dessa forma, né? Em números de processos separados por vírgula. Então é só botar aqui, separe por vírgulas e colar. E aí ele vai te entregar a relação dos processos separados por vírgula. Aí é só copiar e colocar lá no analisador, tá? Ó, ele ainda está aqui baixando, é um processo muito grande, 70 documentos. Aí aqui, ó, ele vai te entregar, aí fica mais fácil você selecionar, copiar e aí colocar no analisador lá, né? Quando você vai querer fazer a análise, né? É mais simples. Só uma dica aí para vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui, esperar a análise realmente ser concluída desses dois processos. E aí nós vamos gerar a planilha que vai alimentar o Sisbajude, né? Um outro detalhe aqui que eu quero passar para vocês, lá agora nesse ambiente de testes, vocês têm lá acesso a uma pasta com os instaladores, né? Na pasta dos instaladores, quando a gente está falando de Sisbajude, nós temos o analisador Sisbajude, que é o que nós estamos utilizando agora, né? Vocês vão baixar, instalar e utilizar ele da forma que eu estou mostrando aqui. O segundo, né, aplicativo é o ANA Automatiza Sisbajude. O ANA Automatiza Sisbajude, ele tem a versão do magistrado e tem a versão do servidor. Por que isso? Porque tem uma diferença quando trabalha no Sisbajude. Quando você trabalha com o seu perfil de magistrado, o juiz solicitante fica automaticamente vinculado ao perfil do magistrado. Então, José Jorge, o juiz solicitante é José Jorge. No caso do servidor, quando ele faz o login lá no Sisbajude, ele tem a opção de preencher esse campo juiz solicitante. Então, por essa razão, nós tivemos que fazer duas versões, dependendo de quem está usando o robô, tá? Então, se você, magistrado, é quem vai realmente colocar a minuta lá no Sisbajude, você tem que usar o ANA Automatiza Magistrado Sisbajude. Se não, é o servidor que faz a minuta, eu só dou a revisão e protocolo. Aí você vai só realmente o servidor que vai utilizar o robô, você vai só visualizar as minutas lá no Sisbajude e fazer a revisão necessária. Ou não, eu delego isso tudo para o meu servidor, ele faz a revisão e faz o protocolo, né,
Lá o Sysbajud permite essa delegação, né? Aí, então, o servidor vai utilizar a versão do ANA Automatiza, né, do robô Sysbajud, tá bom? Vou dar uma pausinha aqui para a gente voltar assim que as duas análises forem concluídas, e aí nós vamos gerar a planilha e depois usar o robô do Sysbajud, tá? Olha aí, pessoal, a ferramenta, ela encerrou, né? As duas análises dos processos. Ó, a gente começou a analisar aqui, ó. A gente começou, deixa eu ver, os dois processos, né? São dois processos assim atípicos, né? Bem grandes, né? A gente começou meio-dia e 4. Ela entregou as duas análises meio-dia e 21, que eram dois processos grandes, um de 70, outro de 96 documentos, tá? Então ele entrega as duas análises. Aí se a gente for na pasta, estão as duas análises, certo? Essas duas análises, pessoal, elas são bem completas. Pode até ajudar vocês aí na hora que for fazer a revisão humana, né? Da minuta da penhora feita, porque ela fala até o ID, onde ele extraiu o valor do documento, tá? Então é bem legal, essas análises são interessantes para ajudar na hora da revisão humana. Feitas as análises, nós vamos clicar aqui para que a ferramenta vá lá nessas duas análises e gere a planilha que vai alimentar o nosso robô. Então aqui é só clicar em gerar planilha. Voltando lá na pasta, agora nós vamos ter a planilha que foi gerada com essas duas análises, tá? Então aqui estão todos os metadados que são necessários para RPA rodar, tá? Juiz solicitante, tá? Se fosse um servidor, né, esse campo juiz solicitante seria preenchido. Como eu estou usando a versão da RPA do magistrado, né, esse campo automaticamente ele vai ficar com o meu nome, tá? Só para esclarecer, eu estou usando processos, né, de varas que eu não sou juiz, né? Então aqui, ó, eu estou usando um da terceira da Fazenda e um da 12ª. Da terceira basicamente trabalha com ações cíveis, a 12ª com execuções fiscais, tá? Então estão aqui todos os metadados que são necessários para preencher lá no Sysbajud, tá bom? O valor do bloqueio, né, que é o principal, em ambos aqui ele conseguiu extrair, tá? Então vamos lá, então, pegar essa planilha agora, né, e usar na RPA, né? Então aqui eu vou sair do analisador e agora vou abrir a RPA do Sysbajud, tá? Mesmo procedimento, se for o primeiro acesso tem que criar a nova conta, nome completo, CPF, e-mail institucional do tribunal e uma senha e criar e confirmar essa senha que vai ser utilizada para essa ferramenta. Não é senha do PJE, nenhuma senha desse tipo, tá? Então aqui eu vou acessar a minha conta. Entrar no sistema. Entrando aqui, né? As nossas RPAs têm essa interface de simulando um chat, né? Na verdade é um chat, né? Aqui ele está falando, sou seu robô de execução fiscal, mas agora ele não é mais só de execução fiscal, né? Ele é de execução de ordens de penhora, né? De minuta de ordem de penhora em geral. Então, vamos lá. Então, estou pronto para acessar. Por favor, selecione a planilha. Então, vamos pegar aquela planilha que nós geramos lá no analisador, certo? É aqui nessa pasta. Vamos adicionar a planilha e agora ele vai falar, olha, perfeito, os arquivos serão salvos na pasta do arquivo Excel, ou seja, vai ser lá mesmo naquela parte. Tudo pronto, posso iniciar o robô, certifique-se que o navegador não está bloqueado. Aqui é só clicar em iniciar, que ele vai abrir o navegador
para que nós possamos inserir as nossas credenciais e aí poder rodar a automação, tá? Então aqui eu vou botar as minhas credenciais da PDPJ, né? Aquela lentidão padrão PDPJ, né? Padrão SSO, na verdade. Pois pronto, vou selecionar aqui a minha unidade judicial. Pronto, já estou aqui no local onde eu devo estar, que é aqui onde ele falou, ó. O navegador foi aberto, faça o login, navegue até a tela de minutas pendentes. Quando ver o botão nova, clique abaixo para continuar. Então é aqui que eu tô. Tá aqui, né? Botão novo aqui. Aqui é só clicar em iniciar automação. Agora ele vai assumir, o ANA Automatiza vai assumir o controle, vai realizar o preenchimento, ó. Ele já está preenchendo, ó. Estou de mão, estou aqui, ó, com as mãos para cima e ele está preenchendo tudo aí. Eu coloquei 2 processos, né, mas poderiam ser 2, 15, 30, 50, 100 processos. A gente não recomenda que coloquem muitos processos de uma vez, pessoal, porque qualquer instabilidade no sistema ou instabilidade na internet, né, pode quebrar, né, a automação. Então, coloquem aí uma quantidade significativa, 15, 20, e aí verifiquem, né, chequem se a minuta foi gerada, se foi salva, né? Aí a minuta foi incluída, aí agora ele já passou para o segundo processo, né? Aquele primeiro era uma ação civil, esse segundo era uma execução fiscal, né? Aí ele já está preenchendo o campo do CPF, preenchendo o campo do valor. Pessoal, qual vai ser o trabalho agora? O trabalho vai ser verificar se esse valor está correto, se ele não pegou um valor parcial, ou se ele não pegou um valor integral, se algum das pessoas, né, que são sujeitas a essa ordem estão faltando ou foram incluídas indevidamente. Essa que vai ser a função, tá? Então ele já fez as duas e encerrou. Em questão de, acho que menos de 3 minutos, né? E aí, abrindo aqui a pasta, nós vamos ter o relatório do que ele fez, dos resultados. Então aqui ele ainda vai explicar, ó. Então aqui ele vai falar, olha, processos, esses 2 processos, né? Havia conta, por exemplo, se não houver conta, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela certidão lá de ausência de conta, vai baixar e vai colocar nessa pasta aqui. E vai colocar na planilha que não tinha conta daquele CPF, tá? Para que seja inserida essa certidão lá no PJE pelo servidor, tá bom? Então isso aqui é um relatório da RPA, do robô, que foi que ele fez, ou seja, ele executou em 2 processos, esse CPF aqui o executado, ele tinha conta e foram esse valor que foi feita a minuta do bloqueio, tá? É uma minuta do bloqueio, pessoal. A ferramenta não faz o protocolo. Então, a gente tem que ir lá no Sysbajude, fazer a revisão, feita a revisão, protocolar a ordem, tá? Espero que vocês gostem. Foi uma ferramenta que nós fizemos pensando nas necessidades que os senhores têm, tá bom? Aqui nós temos também um manual técnico para aqueles que queiram entender um pouco mais da ferramenta, um manual do usuário, com todo esse passo a passo que eu acabei de falar aqui para os senhores, tá? Espero que seja bastante útil a ANA Automatiza e o analisador Sysbajude. Até logo, até o próximo vídeo.